me chamo Gabriela Catalina Cardoso e hoje eu vou falar sobre editores independentes e prêmios literários, uma análise decolonial. O presente trabalho foi orientado por Simara Valim de Mello e foi realizado com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Este trabalho faz parte do projeto Literatura Brasileira Contemporânea e Decolonialidade, do IFRS Campus Canoas, e pretendia analisar o cenário emergente do sistema literário nacional, percebendo mudanças como os avanços tecnológicos e a ampliação dos debates acerca da diversidade em todas as esferas da sociedade. Como justificativa, esse trabalho surge da necessidade de identificação das transformações ocorridas no sistema literário brasileiro contemporâneo por uma perspectiva decolonial, e, mais especificamente, da participação empreendida pelo campo editorial para a construção de novos processos de legitimação. Como objetivos, essa pesquisa buscou analisar de forma crítica a presença de editores independentes no sistema literário brasileiro atual, de forma a compreender as movimentações e desdobramentos, tanto do mercado editorial quanto do sistema literário como um todo. Como referencial teórico, foi utilizado o artigo Edição Independente, um campo de pesquisa e construção, de Flávia Magalhães e Paula Moreira, o qual diz que o crescente número de autores autopublicados, editoras de pequeno porte e encontros dedicados ao livro e à literatura são indícios de uma movimentação profunda no campo editorial. Outra referência foi o artigo Desafios Decoloniais Hoje, escrito pelo autor Walter Mignolo, o qual diz que a descolonialidade é a resposta necessária a tantas falácias e ficções das promessas de progresso e desenvolvimento que a modernidade contempla, como a violência da colonialidade. Ainda no artigo de Mignolo, esse diz que a opção descolonial não é só uma opção de conhecimento, uma opção acadêmica, um domínio de estudo, mas uma opção de vida, de pensar e de fazer, ou seja, de viver e conviver com quem acha que a opção decolonial é a sua e com quem tem encontrado opções paralelas e complementares à opção descolonial. Essa pesquisa possui um caráter quali-quantitativo, analisando obras finalistas e vencedoras de prêmios literários de abrangência nacional e internacional e percebendo a participação de editoras independentes nesse processo. Em uma versão anterior do projeto, foram catalogados dados acerca dos prêmios literários entre os anos de 2011 e 2020, de forma a perceber a participação desses no processo de tradução para a língua inglesa. Os dados já catalogados eram prêmio, categoria, autor, obra e se essa obra foi finalista ou vencedora, e os prêmios selecionados foram Jabuti, Oceanos, São Paulo de Literatura, Casa de das Américas, Sesc, Biblioteca Nacional, Camões, Academia Brasileira de Letras e Quinto de Literatura. Para o trabalho atual, foi utilizada essa mesma base já catalogada, mas foram adicionadas as informações de qual editora pertence à obra e se essa editora é ou não independente. Com isso, foram criados gráficos acerca da participação de editoras independentes como finalistas e vencedoras. Começando pelas obras finalistas na primeira metade da década, percebemos um leve crescimento na participação, mas não chegando aos 30%. Aqui a gente consegue perceber que a participação mínima foi de 10,3% em 2014 e a máxima foi de 28,1% em 2016. Já na segunda metade da década, pode perceber-se uma participação mínima de 24,6% em 2017. Já a participação máxima se encontra quase na metade, em 2018, com 46,2% e fica em 40,7% em 2020. Aqui no canto inferior direito, nós conseguimos ver em um gráfico de linhas a progressão ao longo da década, de forma a perceber a tendência positiva das editoras independentes. Agora, quando falamos de editoras independentes vencedoras, a situação muda um pouco, com a participação mínima em 2014 de 4,3% e máxima de apenas 22,7% em 2015. Já na segunda metade da década, conseguimos ver um aumento até o ano de 2019, cuja participação é de 43,8%, quando ocorre uma queda brusca em 2020, com 13,3%. É interessante notar que, por mais que a participação de editoras independentes como finalistas em 2020 tenha sido a segunda maior da década, com 40,7%, a participação como vencedoras foi inferior a 15%. No gráfico de linhas, nós conseguimos perceber a tendência de aumento da participação até a queda brusca que ocorreu em 2020. Aqui nós conseguimos perceber uma diferença de quase 10% na participação de editoras com esse caráter, quando nos referimos a obras finalistas e vencedoras, com 27,25% para finalistas e 18,12% para vencedoras, demonstrando uma maior dificuldade dessas em vencer em suas categorias. Neste slide, conseguimos perceber uma característica bastante marcante das editoras independentes, que é a variedade. Por mais que as editoras não dependentes tenham uma média de 72,75% de participação, a quantidade de editoras desse caráter é apenas 5 números maior que a quantidade de editoras independentes, com 65 e 60 respectivamente. Podemos perceber que no gráfico ao lado, um dos motivos de tal característica, que é justamente a grande frequência de certas editoras, principalmente a Companhia das Letras, que teve 146 participações, e a Record, que teve 118.
Quando percebemos as duas independentes mais frequentes, nota-se a drástica mudança, com 34 participações das 7 letras e 20 da patuá. Agora, como provável motivo para essa tendência ascendente de editoras independentes, temos o caráter disruptivo associado a elas. Como exemplo, trouxemos a descrição da editora independente Patuá, onde esta diz que a editora Patuá é uma alternativa do mercado editorial, com o objetivo de publicar bons autores e autoras que ainda não encontraram espaço nas grandes editoras, mas que também não desejam pagar pela edição da própria obra. Pretendemos apresentar ao público livros com excelente qualidade gráfica e, sobretudo, literária. Por meio desse trecho, podemos perceber essa característica de buscar autores não atendidos por editoras de grande porte e publicá-los nas editoras independentes. Com resultados parciais, percebe-se um cenário propício ao desenvolvimento de novas possibilidades editoriais, atreladas a ideais decoloniais, e nota-se a importância explícita dos prêmios literários como medidores do sistema literário atual. Por fim, percebe-se a necessidade de mais estudos dessa natureza, que busquem compreender as movimentações e os desdobramentos do mercado editorial, bem como do sistema literário como um todo, a fim de divulgar tendências não canônicas e o fazer científico pelo viés cultural. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Tchau!